Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, a gente está aqui iniciando, né, mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. E é o seguinte, esse daqui é um programa que tem o objetivo de descomplicar a endocrinologia. E esse programa ele foi concebido para ajudar os médicos, os colegas médicos que atendem pacientes com doenças endócrinas, os colegas médicos que se interessam, né, pelo acompanhamento de pacientes com diabetes, com problemas na tireoide, enfim, com as diversas doenças endócrinas. Para o médico que pensa em se tornar especialista em endocrinologia, ou aquele colega médico que atende pacientes, né, no seu dia a dia, mesmo não sendo especialista e não pretendendo se tornar endocrinologista, mas que atende pacientes com as doenças endócrinas e que quer fazer isso melhor. E aí, o que acontece? Se você é um desses colegas, legal, você é muito bem-vindo, que bom ter você por aqui. E se você não é médico, mas se você ou alguém próximo a você tem alguma doença endócrina e você está aqui por causa disso, você também é muito bem-vindo, tá bom? E aí, eu já quero de antemão te pedir para você convidar o seu médico, porque o conteúdo que a gente traz aqui, ele é muito interessante, é muito relevante para todo e qualquer colega médico que se interesse pelas doenças endócrinas. Eu sou a Monalisa Azevedo, eu sou médica endocrinologista e professora há quase 20 anos e eu ajudo os médicos e as pessoas com problemas endócrinos a lidarem melhor para que possam ter mais saúde, mais qualidade de vida e serem mais felizes, né? Lidando melhor com os problemas endócrinos. Então, eu ajudo os colegas médicos a ajudarem as pessoas e eu também ajudo as pessoas diretamente, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai falar sobre diagnóstico de diabetes. E aí, eu vou começar aqui, porque é o seguinte, a gente já sabe que o diabetes é uma doença muito comum, né? E aí, olha, estimativas mostram que cerca de 10% da população brasileira, né, aqui no nosso meio, tem diabetes. Então, é muita gente, né? É muita gente com esse problema. E daí, para os colegas médicos, né, poderem distinguir o paciente com diabetes do paciente com pré-diabetes, da pessoa que não tem alteração no metabolismo da glicose, isso aparentemente parece ser bem simples, mas às vezes na prática pode trazer bastante dúvida. Então, é por isso que eu estou aqui para te falar hoje, para clarear isso, né? Para descomplicar o diagnóstico do diabetes. E aí, como eu estava dizendo, chegaram várias perguntas nesse contexto. E aí eu falei, não, gente, é muito importante a gente esclarecer, porque isso aqui é o ponto de partida, né? Quem que é a pessoa que vai precisar de tratamento? Quem é que precisa do medicamento X, Y ou Z? Tudo parte da questão de você ter um diagnóstico bem estabelecido. Então, assim, eu sei que tanto os colegas médicos na prática do dia a dia vão esbarrar em dificuldades, né? E eu estou aqui justamente para esclarecer esses entraves, esses obstáculos, e também as pessoas, né? As pessoas ficam com dúvida. Tanta gente me perguntando, doutora, minha glicose deu 120, minha glicose deu não sei quanto, será que isso é diabetes, será que não é? Eu tenho que tomar o remédio X ou o remédio Y? Então, vamos lá, vamos, né, dar uma clareada nas coisas, porque se a gente esclarece, se a gente parte de um ponto de partida firme, todo o restante tem muito mais chance de acontecer da melhor forma. Por outro lado, se a gente já começa equivocado, né? Se a gente já começa misturando diabetes com pré-diabetes, enfim, com glicemia normal, etc., aí a salada vai aparecer, né?
Então, vai virar uma confusão, um samba do crioulo doido. Então, é isso que a gente quer evitar. Então, vamos partir do princípio, né? Vamos começar do começo, vamos iniciar pelo ponto de partida. Então, vamos lá. Como que é essa coisa do diagnóstico de diabetes? Então, assim, de uma maneira geral, né? Você fala, tá bom, diagnóstico de diabetes é tranquilo, é só o paciente fazer a medida de glicemia e o paciente fazer a hemoglobina glicada, tem que fazer teste oral de tolerância à glicose ou não tem, né? A chamada curva glicêmica. Então, vamos esclarecer essas coisas logo de cara. Primeira coisa que você precisa saber, você, colega médico, e você que não é médico, você que tem algum problema endócrino, e também você que é profissional da saúde, às vezes você é um nutricionista, você é enfermeiro, você é fisioterapeuta, enfim, alguma área afim, né, dentro da saúde, você também precisa ter clareza nisso. Então, primeira coisa sobre o diagnóstico de diabetes. Gente, é o seguinte, a glicemia capilar, que é aquela medida da ponta de dedo, né? A famosa ponta de dedo, a medida da glicemia capilar, que a gente faz furando o dedinho, não serve para dar diagnóstico de diabetes. Então, assim, para quem me perguntou, doutora, a minha glicemia a minha glicose deu 116, será que eu tenho diabetes? Será que eu tenho que tomar remédio? Não tem? Então, olha só. Se isso foi uma medida de glicemia capilar, a gente não tem como dar diagnóstico de diabetes através desse resultado. Você fala, eu medi hoje, deu tanto, eu medi de novo, mais tarde, deu não sei quanto. Gente, é o seguinte, glicemia capilar só é útil para acompanhamento da pessoa que já tem o diagnóstico de diabetes. Não serve para dar diagnóstico da doença. Para dar diagnóstico, a gente precisa de exames de sangue, tá bom? Então, tem que ir no laboratório, colher a amostra de sangue, esperar sair o resultado. A glicemia capilar não serve para dar diagnóstico de diabetes. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara aqui, tá bom? Então, se você me perguntou, porque teve várias pessoas que me perguntaram, eu recebo essa pergunta recorrentemente, né, várias vezes. Então, já vamos logo esclarecer para todo mundo que precisa saber, que tem essa dúvida. Então, olha, porque eu tenho um aparelhinho em casa, porque meu marido é diabético, porque minha mãe, porque sei lá o quê. Aí eu peguei e medi em mim e deu tanto. Isso é diabetes? Não sei. Esse critério não serve para dar diagnóstico, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. Beleza. Se você tem dúvidas, se você quer saber se você tem diabetes ou não, você precisa de exames de sangue. Beleza. Dentro dos exames de sangue, a gente tem, para dar diagnóstico de diabetes, a gente tem a glicemia em jejum, a gente tem a glicemia medida 2 horas depois da chamada sobrecarga oral com glicose, que é a chamada curva glicêmica, né, que antigamente era conhecida como curva glicêmica, ou teste oral de tolerância à glicose, seria um exame em que o paciente vai fazer a glicemia 2 horas depois dele tomar um líquido, né, que contém glicose e anidra. E aí isso vai servir como um critério também. A outra possibilidade então, é glicemia em jejum, glicemia 2 horas depois da sobrecarga de glicose, glicemia ao acaso, né, em qualquer hora do dia, se a pessoa tiver sintomas, e a hemoglobina glicada. Essas são as 4 possibilidades de exames para se definir se o paciente tem ou não tem diabetes. E qual o exame que a gente vai pedir para quem, quando? Então, funciona assim. Eu vou começar pelas pontas. Então, é o seguinte, quando que a gente vai pedir uma glicemia,
né, um exame de sangue para o paciente em qualquer hora do dia, tipo, 2 horas da tarde, e aí o paciente deve fazer uma coleta de sangue para medir a glicemia. É o paciente que tiver sintomas de diabetes. E quais sintomas são esses, né? Ou quais são os sintomas de diabetes? É o seguinte, são as chamadas polis. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Então, o que é isso? É estar bebendo muita água, urinando muito, emagrecendo e comendo muito, né? Então, se o paciente tiver esses sintomas, começou a urinar demais, começou a beber água demais, está comendo e está emagrecendo, daí a gente pode fazer uma glicemia em qualquer horário do dia. Já tomou café da manhã, não tem problema, a gente faz. E aí, se essa glicemia, numa pessoa com esses sintomas, vier acima de 200, a gente vai ter o diagnóstico de diabetes. E não é glicemia capilar, não é da pontinha do dedo. É exame de sangue, tá bom? Beleza, mas esse é um critério que raramente vai ser o critério que vai dar o diagnóstico de diabetes, né? Isso é menos comum. A maioria das pessoas com diabetes não tem os sintomas clássicos. Então, como que o diagnóstico de diabetes aparece para a maioria das pessoas? Esse diagnóstico vai aparecer... Gente, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Tudo bem. Esse diagnóstico, ele vai aparecer quando numa pessoa sem queixas, sem sintomas de diabetes, mas que uma pessoa que faz exames de sangue, né? Então, os exames que a gente vai usar mais rotineiramente, assim como exames de screening, né, de rastreamento, quer dizer, vamos fazer aqui os exames para ver se eventualmente essa pessoa que não tem sintoma nenhum, se ela não pode ser diabética. E aí, a gente vai, normalmente, os exames que a gente vai pedir vão ser a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, ok? O teste oral de tolerância à glicose, que é aquela medida da glicemia 2 horas depois, né? Faz em jejum e faz 2 horas depois do paciente ingerir aquele líquido contendo glicose. Então, esse é um teste que ele está cada vez menos sendo utilizado. Ele, em geral, a gente vai pedir quando a gente tem dúvida com os exames de sangue iniciais. Algumas vezes a gente pode lançar mão desse teste oral de tolerância à glicose. Antigamente ele era mais usado, mas ele foi perdendo espaço. Por quê? Porque com o desenvolvimento da medida da hemoglobina glicada, que é um exame bem mais simples de ser feito, né? Não precisa do paciente. O paciente, para fazer o teste oral de tolerância à glicose, ele tem que ficar 2 horas no laboratório, pelo menos, né? Porque ele tem que chegar, coletar a amostra de sangue, tomar o líquido, esperar 2 horas para fazer nova medida. Enfim, é um exame mais enjoado de ser feito. E a interpretação dele também tem as suas fragilidades. Então, como veio o desenvolvimento da dosagem de hemoglobina glicada, essa hemoglobina glicada foi ganhando cada vez mais espaço, junto com a glicemia de jejum. Então, esses 2 testes é que, rotineiramente, são os que geralmente vão nos dar o diagnóstico de diabetes. E aí, como que a gente interpreta esses exames, né? Então, a gente vai ter, para a glicemia de jejum, o valor normal, que vai ser... O que é uma glicose em jejum normal? É uma glicose de até 99, né? E o que é uma glicose em jejum compatível com diabetes? É uma glicose em jejum a partir de 126. E a glicose entre 100 e 125? Aqui a gente cairia naquela faixa de
maior probabilidade de pré-diabetes, porque seria a situação em que a glicose não é normal, mas ela também ainda não atingiu os níveis de diabetes. Então, seria aquela faixa de intolerância à glicose ou pré-diabetes, que a gente chama. Bom, e em relação à hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada, quais os pontos de corte que a gente vai usar? Eu vou falar os pontos de corte, depois eu vou falar algo muito importante sobre a hemoglobina glicada. Então, fica ligado, tá? É o seguinte. Uma hemoglobina glicada normal, né? O que é o valor normal? Normal é até 5,6. E o que é uma glicada compatível com diabetes? É a partir de 6,5. A hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 seria aquela faixa, então, do pré-diabetes. Então, normal até 5,6 até 6,4. De 5,7 a 6,4 seria o pré-diabetes e a partir de 6,5 seria compatível ou sugestivo, né? Mais provável que o paciente já tenha diabetes. Beleza, agora eu vou falar uma coisa que é importantíssima. Você, colega médico, atenção, preste atenção que isso aqui, esse detalhe faz toda a diferença. É o seguinte, o método de dosagem da hemoglobina glicada, ele já existe há muitos anos. Porém, a qualidade técnica dele, em anos, né, anteriores, ela era menor. E aí a gente usava a hemoglobina glicada só para acompanhamento do paciente que já é diabético. Então, a metodologia não era acurada o bastante para a gente utilizar esse exame como um método de diagnóstico de diabetes. Porém, nos anos mais recentes, a gente teve, coisa de 10, 15 anos para cá, a gente teve uma evolução, né, no desenvolvimento de métodos de dosagens da hemoglobina glicada. E aí, alguns métodos, né, se tornaram acurados o bastante para que essa dosagem ganhasse o status de dosagem para diagnóstico de diabetes. Porém, não são todos os métodos, né? Então, são alguns métodos que ficaram mais acurados. Então, se você atende pacientes em que você precisa investigar diabetes, né? Então, como que você vai fazer essa investigação? Quando que você vai poder usar a hemoglobina glicada como parâmetro, como critério para dar diagnóstico de diabetes? Você só vai poder usar se o método utilizado for um método certificado, né? Um método que comprovadamente tem a acurácia necessária para dar o diagnóstico de diabetes. E aí, aqui no nosso meio, aqui no Brasil, né, existem, basicamente assim, na prática, no dia a dia, existem dois métodos que se enquadram nessas características, né, de serem métodos certificados para dar diagnóstico de diabetes. Um é o HPLC, e o outro é o método turbidimétrico, ou turbidimetria. Existem vários outros métodos que também são certificados, mas que, em geral, não são utilizados aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o que a gente costuma ver são esses dois métodos que eu citei. E aí, se você está diante de um paciente que traz resultados de exame para você, né, que você está querendo saber se o paciente tem diabetes ou não, para você usar a hemoglobina glicada, você tem que saber se o laboratório onde o paciente fez o exame utiliza um método certificado, que na prática seria ou HPLC ou turbidimetria. Então, isso é essencial, você tem que bater o olho. Todo resultado de exame é assim, tem o nome do exame, tem o valor, o resultado do exame do paciente, aí embaixo tem o intervalo de referência da normalidade, né? E logo abaixo tem o método. Então, isso é padrão, né, de descrição de resultados de exames laboratoriais.
né, de análises clínicas. Então, o método está sempre descrito lá. E aí você vai precisar olhar para ver se o método é certificado. Se o método for certificado, beleza. É HPLC ou é turbidimetria? Então, olha para o resultado e pensa naqueles pontos de corte que eu acabei de falar. E aí você consegue raciocinar em relação ao diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Por outro lado, se o método utilizado não for certificado, então essa hemoglobina glicada não pode ser usada como critério para dar diagnóstico de diabetes. E aí, nesse caso, você só vai olhar para a glicemia de jejum e se você ficar em dúvida, você pode lançar mão do teste oral de tolerância à glicose, mas a hemoglobina glicada não vai servir de critério, de parâmetro para você. Beleza? Dito isso, fecho o parêntese da glicada e eu preciso continuar num raciocínio aqui para você entender direitinho a respeito desse diagnóstico de diabetes, que é o seguinte. Esses exames, né, a glicemia em jejum, o teste oral, a hemoglobina glicada, enfim, esses exames, eles são bons, porém, eles têm uma certa fragilidade, porque algumas vezes a pessoa pode ter alterações na glicose ou na glicada, que são alterações que não representam, tipo assim, que foi uma flutuação, que foi uma alteração transitória, que não significa que a pessoa seja diabética. Então, para a gente driblar essa possibilidade, né, de que aquele resultado ali não reflita a realidade da pessoa, seja algo momentâneo, transitório, algo que não reflete como que a glicose dessa pessoa se comporta no dia a dia, né? Então, para você driblar isso, o que é recomendado é que se repita a dosagem. Então, o paciente chegou para você com o primeiro exame, né, de glicemia ou de hemoglobina glicada, que veio na faixa de diabetes. Por exemplo, veio com a glicemia de jejum de 130. Ou então, o paciente veio com uma hemoglobina glicada de 7. E aí você fala, gente, isso aqui está me parecendo diabetes. Antes de você afirmar que o paciente tem diabetes, afinal de contas, você vai dar um diagnóstico para a vida inteira, né? Você vai falar, olha, você tem uma doença crônica que você vai carregar aí, né, para o resto da sua vida. Antes de você dar esse diagnóstico, é importante fazer um novo exame, repetir, né? E aí, ou repetir ou pedir outro exame, né? Dentre essas opções que a gente tem. Então, para a gente fechar um diagnóstico de diabetes e não dar um diagnóstico errado, né, é importante a gente fazer uma nova dosagem. E aí, nos dias atuais, como a gente tem, né, esse advento aí da hemoglobina glicada e tudo mais, então é muito comum que o paciente chegue para você com 2 exames já. Ele já chega com uma glicemia em jejum e uma hemoglobina glicada, se for por método certificado, hein? Não esquece. Bom, daí se o paciente já chega com 2 exames, uma glicemia de jejum de 130 e uma hemoglobina glicada de 7, aí você já tem 2 exames, né? São exames diferentes, inclusive. E os 2 estão sinalizando, apontando na direção do diabetes. Então, o diagnóstico está estabelecido, tá bom? Fechou o diagnóstico. Por outro lado, se o paciente chegou com uma glicemia de jejum de 90 e uma hemoglobina glicada de 5, está excluído o diabetes, está excluída qualquer alteração do metabolismo da glicose, essa pessoa não tem diabetes, não tem pré-diabetes, não tem nada, é a vida que segue. Tá bom? Maravilha. Por outro lado, se a pessoa chegou com tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicada, os 2 na faixa de pré-diabetes, você também está com uma situação já definida, né? Olha, isso aqui é pré-diabetes, que não é uma doença, é um estado anterior a uma doença, mas que já é uma situação em que você já está autorizado a
recomendar as condutas preventivas, né, para que essa pessoa não evolua para diabetes. A gente sabe que essa é uma escadinha, né, que vai subindo. Então, a pessoa tem a glicose normal, depois vem o pré-diabetes, se ela não fizer nada, continuar com a mesma vida, com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a tendência é o pré-diabetes virar diabetes. Então, se você deu um diagnóstico de pré-diabetes, você vai orientar as condutas preventivas para que o paciente não desenvolva diabetes. Maravilha. Agora, aí, quando é assim, tá tudo beleza, tá tudo claro, né? Então, é um diagnóstico aqui ou ali, ou etc e tal. Beleza. Mas e quando o paciente só chega com um exame? Se ele chega só com um exame, só com a glicemia de jejum, né? Que não é normal. Porque se vier um exame, só um exame normal, tá beleza, esquece. É vida que segue, né? Trouxe só uma glicemia de jejum de 90. Então tá bom, então isso não é diabetes, então vida que segue. Agora, ele chega com um exame, mas esse exame está alterado, aí a gente precisa repetir, certo? Ou então pedir um outro exame. Chegou com a glicemia em jejum, você pode pedir a glicada, por método certificado. Ou então, você pode repetir a glicemia de jejum, ou você pode pedir um teste oral de tolerância à glicose, né? Você precisa de mais um exame para confirmar aquele seu diagnóstico. Agora, tem uma outra possibilidade aqui, que seria o seguinte, seria do paciente trazer uma glicemia de jejum apontando numa direção e uma hemoglobina glicada apontando noutra direção. Por exemplo, como na pergunta da Isabela, né, da doutora Isabela, que foi o seguinte, um paciente... O que orientar para um paciente, até anotei aqui, tá, gente? O que orientar para um paciente que chega com uma hemoglobina glicada de 6 e uma glicemia em jejum normal? Então, assim, a glicemia de jejum veio menor do que 100, mas a hemoglobina glicada veio de 6. 6 está caindo naquela faixa de provável pré-diabetes, né? Entre 5,7 e 6,4 é a faixa do pré-diabetes. E agora? Agora é o seguinte, a Isabela também falou que esse aqui é um paciente do SUS. É muito importante verificar qual o método utilizado para essa dosagem da hemoglobina glicada, antes de mais nada, certo? Se essa hemoglobina glicada tiver sido feita por HPLC ou por turbidimetria, ou seja, por um método certificado, daí nesse caso aqui, seria importante repetir a hemoglobina glicada. Olha, a paciente fez 2 exames, só que um exame está indo para lá e o outro para o outro lado. Então, qual o exame que você deve repetir? Você deve repetir o exame que veio mais alterado. Se a glicemia em jejum estava normal, não é ela que eu vou repetir o exame que veio alterado, que foi a glicada. Agora, e se essa hemoglobina glicada não tiver sido feita por método certificado? O que é uma possibilidade, né, para os pacientes. Inclusive, os pacientes atendidos pelo SUS, a gente tem uma chance aí maior de que o método não seja certificado, né? Muitos laboratórios do SUS utilizam o método certificado, tá bom? Mas não são todos, então você precisa verificar. E os laboratórios privados, também a gente tem a maioria utilizando o método certificado hoje em dia, mas não são todos. Então, por isso você tem sempre que olhar para identificar. Então, assim, ó, se você está diante de um paciente que tem uma glicemia em jejum normal, não dá para considerar a hemoglobina glicada, né? Daí, em princípio, se a glicemia em jejum está normal, você poderia excluir o diagnóstico de diabetes. Agora, você pode individualizar isso, verificando o risco de diabetes e de pré-diabetes para esse paciente que está na sua frente, porque
Glicemia de jejum normal pode ser 99 ou pode ser 80, concorda? E uma glicemia em jejum normal pode ser em uma pessoa magra, né, sem histórico familiar de diabetes, jovem, ou pode ser uma pessoa obesa com resistência à insulina, com história familiar positiva para diabetes, ou seja, o risco, né, do paciente com a glicemia em jejum normal ter diabetes ou pré-diabetes vai variar muito individualmente. Tanto em relação a que normal é esse, né? Qual que é o valor absoluto dessa glicemia em jejum, quanto principalmente em relação às características individuais desse paciente. Então, se você, analisando o paciente que está na sua frente, não, isso aqui é uma pessoa de alto risco para desenvolver pré-diabetes e diabetes, então você pode pedir um teste oral de tolerância à glicose. Por outro lado, não, isso aqui é uma pessoa de baixo risco para desenvolver diabetes, né? Pouca chance. Então, você já pode considerar que essa glicemia em jejum normal está excluindo a possibilidade de alteração no metabolismo da glicose e vida que segue, certo? Então, aqui, essa explicação que eu estou dando está ilustrando muito a questão da individualização, né? Porque os diagnósticos eles vão se tornar mais prováveis ou menos prováveis de acordo com características individuais de cada paciente que você atende. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né, na hora de diagnosticar diabetes. Então, seria essa orientação, Isabela, dependendo individualmente, né, eu individualizaria esse paciente aí, teria um pouco mais de detalhe para decidir se encerra a investigação aqui ou se partiria para um teste oral de tolerância à glicose ou repetir a glicemia em jejum, né, dependendo do que você poderia oferecer aí no contexto, né, do serviço onde você atendeu o paciente, beleza? E aí, olha, então, se a gente tem um diagnóstico de diabetes bem estabelecido, aí, olha só, é porque é assim, né? A história é assim, gente. Tem umas coisas que são simples, mas que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, antes de pensar em tratamento, a gente tem que fechar diagnóstico. Isso é muito importante. Antes de iniciar tratamentos, a gente precisa de diagnósticos bem estabelecidos. Então, eu recebi várias perguntas, né? A glicose de 116 é recomendado Forxiga? Então, peraí, como assim? Glicose de 116 é uma pessoa que tem diagnóstico de diabetes ou não tem? Como que é isso, né? Como que é essa glicose de 116? Então, entende? A primeira coisa que a gente precisa é de um diagnóstico bem estabelecido. Se houver um diagnóstico de diabetes, o Forxiga, que é um medicamento, que é um medicamento usado para tratar diabetes tipo 2, é uma das opções, né? Então, esse medicamento pode ser interessante. Não tem diagnóstico de diabetes, é um diagnóstico de pré-diabetes, por exemplo, então já não faria sentido usar, né, um Forxiga ou qualquer outro medicamento específico para diabetes. Então, antes de mais nada, a premissa básica a gente precisa de um diagnóstico bem estabelecido. Teve outra pergunta aqui, ó. Uma glicose em jejum de 110 está alta? Eu sou hipertensa e uso losartano. Olha só, não sei, porque glicose em jejum de 110, como que é isso? É de ponta de dedo? É exame de laboratório? Foi só esse exame? Fez outro? Confirmou? É pré-diabetes? Não é? Entende? Então, assim, para a gente saber qual a conduta tomar, a gente precisa primeiro estabelecer um diagnóstico. Então, as coisas, elas vão se amarrando se a gente passa por cada uma das etapas do caminho,
certo? Teve uma outra pergunta aqui, ó, muito boa também. Qual a meta de glicemia para mulheres com diabetes tipo 2? Na verdade, a pergunta era assim, qual a meta de índice glicêmico? Olha, não existe meta de índice glicêmico, tá? Existe meta de glicemia ou existe meta de hemoglobina glicada, né? Para uma pessoa que já sabe que é diabética, né? Que tem um diagnóstico de diabetes, daí como que deve ser feito o controle, como que as taxas devem se manter ao longo do tempo para essa pessoa ficar protegida, né? Acho que seria mais ou menos essa a pergunta. Então, a gente tem meta de glicemia e a gente tem meta de hemoglobina glicada. As metas de glicemia, a gente usa mais para os pacientes que usam insulina, né? Que fazem as medidas na ponta de dedo e aí a gente vai ter um intervalo, né, em que a gente quer que as glicemias fiquem, tanto em momentos de jejum e antes de refeição, quanto depois de refeições. Enquanto que a hemoglobina glicada é a meta que a gente mais usa para as pessoas que têm diabetes tipo 2 e que fazem tratamento com comprimidos, né, com alimentação, etc., né, com medicamentos que não a insulina. Então é o seguinte, qual que é a meta? O que a gente quer? Onde que a gente quer que fique a glicose ou a hemoglobina glicada de quem tem diabetes tipo 2? De uma maneira geral, a gente quer uma hemoglobina glicada menor do que 7. E essa hemoglobina glicada aqui pode ser por qualquer método, tá bom? Aqui a gente está falando da hemoglobina glicada no acompanhamento de quem tem diabetes. Aí o método não vai fazer diferença. Ele faz diferença na hora de usar a hemoglobina glicada como diagnóstico, para dar diagnóstico de diabetes. Então, no acompanhamento, de uma maneira geral, a gente vai querer uma hemoglobina glicada menor do que 7, tanto em mulheres quanto em homens, tá bom? A gente não tem distinção em relação a isso, não. Agora, existem situações em que a gente vai ter metas um pouquinho diferentes. Por exemplo, uma pessoa que já tem diabetes há muitos anos, que já tem complicações cardiovasculares, por exemplo, alguém que já sofreu um infarto, ou já teve um AVC, ou tem doença, né, cardiovascular, ou coronariana, né? Para essas pessoas, a nossa meta de hemoglobina glicada pode ser uma meta um pouco mais alta. Então, a meta pode ser 7,5 ou pode ser 8, né? Algumas vezes até um pouco mais, até 8,5, né? Pode ser a meta para uma pessoa que já tem complicações relacionadas ao diabetes. Por outro lado, se é uma pessoa jovem, muito motivada no seu tratamento, uma pessoa que, né, que tem um estilo de vida bem saudável, que busca muito, né, a sua saúde, a sua qualidade de vida, para essas pessoas a gente pode ter uma meta até mais restrita, tipo 6,5, né, para a hemoglobina glicada ao invés de 7. Então, de uma maneira geral, se a gente for usar um número mágico, o número mágico vai ser 7 para a hemoglobina glicada. Porém, esse 7 nem sempre vai se encaixar para todo mundo, né? A gente vai ter pessoas em que 7,5, 8 vai ser a meta, né? E vai ter pessoas em que 6,5 pode ser essa meta. Então, de uma maneira geral, seria uma meta de hemoglobina glicada em torno abaixo de 7. Certo? Então, olha só, isso aqui a gente está falando de o que a gente quer no acompanhamento da pessoa que já tem diagnóstico de diabetes. Então, você entende que, assim, que tudo é um caminho, né? A gente tem etapas. Então, a gente tem se a gente segue essa trajetória, daí as chances de uma pessoa ficar muito mais saudável, né, de ela ficar muito melhor, com muito mais qualidade de vida, são muito maiores. E aí, então, a ideia é, vamos
definir o diagnóstico primeiro, para a gente saber como que a gente vai tratar. Porque uma pessoa com diabetes é uma situação, uma pessoa com pré-diabetes é outra situação bem diferente, né? Então, os nossos objetivos, as nossas metas, o que a gente acredita que seja importante para a pessoa vai variar de acordo com isso. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer o diagnóstico, né, antes da gente programar qualquer forma de tratamento. Então, é isso. Com isso aqui, a gente deu uma visitada no diagnóstico de diabetes e eu espero ter esclarecido para você, ter trazido, né, mais clareza, ter descomplicado hoje aqui um pouco do diagnóstico de diabetes. Então, é o seguinte, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, tá bom? E se tiver algum comentário também, deixa aqui embaixo. É o seguinte, esse daqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Então, foi um prazer imenso, um beijo grande e eu te vejo na próxima.